Neste vídeo nós estaremos comentando a lição de número 4 da revista da CPAD, a revista do segundo trimestre de 2025. Estaremos comentando a lição número 4, Jesus, o Pão da Vida, que é o título deste estudo. Mas antes disso eu quero pedir para você, humildemente, caso você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez e não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo nos seus grupos. E também quero informar que eu sou autor de 2 livros que estão aqui. A Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, que anteriormente foi publicado nesta obra aqui, na primeira edição dela, que é essa aqui, publicada pela editora Reflexão, e que agora está na sua segunda edição, onde ganhou uma nova diagramação, uma letra maior, contém 700 páginas, tem um índice de assuntos ao final que não tinha na primeira edição, a letra é maior, então as notas foram revisadas. Então, caso você queira adquirir esta obra, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo e deste canal. E também tem a segunda obra, que é essa aqui, ó, Fruto dos Falsos Profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Esta obra que denuncia os erros e as heresias que acontecem em grande parte das igrejas autoproclamadas de evangélicas. E tanto a enciclopédia de notas como o livro dos falsos profetas, dos frutos dos falsos profetas, você pode adquirir clicando nos links. Tanto na descrição desse vídeo tem os links, como também na descrição do canal. Então vamos aqui ao nosso estudo deste vídeo, da lição 4, que tem como tema Jesus, o Pão da Vida. Conforme está sendo estudado nesta revista, neste trimestre, o comentarista se utiliza do Evangelho de João, evangelho escrito pelo apóstolo João, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Ele usou para este estudo passagens do capítulo 6, o versículos do 1 até o 14, para você poder estar estudando. Então, vou entrar aqui na introdução do comentário que diz assim, introdução. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Então, aqui o comentarista vai informar, então, que o estudo dessas passagens bíblicas que eu comentei anteriormente aqui é em cima do Evangelho de João, que é aquela parte onde Jesus multiplica os pães e os peixes para alimentar a multidão. E ele comenta que a multidão, ao ter a sua fome saciada, ela se interessa apenas com a sua necessidade material física, sendo que existem outras necessidades, que são as necessidades espirituais. Então mostra que nós somos dependentes de Deus, mas não é apenas aos bens físicos, mas sim a Deus de forma espiritual. É isso que será estudado aqui ao longo desse comentário. A lição é composta por 3 partes. Na primeira parte, nós temos o tema Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Na segunda parte, Jesus desafia a fé dos discípulos. Na terceira parte, Jesus, o pão que desceu do céu. E a conclusão para finalizar. Vamos aqui na primeira parte, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Primeiro, a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão, depois disso. Esta frase refere-se aos acontecimentos que seguiram as palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Então, uma coisa interessante aqui, que esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele está nos 4 evangelhos. Porque geralmente acontece de ter um milagre que tem no evangelho, não tem no outro. Tem um registro que tem em um, não tem no outro. Mas nesse caso, esse milagre aqui da multiplicação de pães e peixes, ele está registrado nos 4 evangelhos.
Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João. Interessante esse detalhe. Segundo ponto, o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como a manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Então, aqui ele vai frisar a questão que Deus então ele traz da existência aquilo que não existe. É como foi quando foi fazer a criação do mundo. Trouxe à existência aquilo que não existia. Assim aconteceu com este milagre aqui. Poucos pães, poucos peixes, mas enquanto Jesus ia partindo ali, ia aumentando novamente, ia recompondo ali a matéria, e ele partia novamente, foi partindo, até conseguir saciar aquela imensa multidão. Então isso mostra a vida. Deus é a vida, Ele é o autor da vida. Ele é o autor de tudo que existe. Ele nos trouxe a existência do nada. Ele nos deu o dom da existência. Por quê? Trouxe a gente a existir do nada. Então isso faz com que nós pensamos e devamos pensar em valorizar o dom da existência que Deus nos concedeu. 3. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para suas almas. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Então, aqui o comentarista faz uma crítica, né? Porque aquela multidão ela estava interessada apenas no pão material, apenas na fome física momentânea ali. Ela não estava interessada nas palavras de vida eterna, nas palavras que levariam a vida eterna para aquelas pessoas. E assim acontece hoje em dia. Em muitas igrejas, a liderança está preocupada em criar mecanismos para atrair gente, mas não apresenta o pão da vida, que dá vida espiritual às pessoas. Não. Eles querem fazer retiro, eles querem fazer movimento, eles querem fazer movimento de pular, de mexer, fazer as pessoas mexer as mãos, os braços, para poder achar. Eles acham que ao fazer isso estão então mantendo as pessoas. Na verdade, mantém em parte, porque são pessoas que estão cegas espiritualmente e só caminham pelo que veem, só pelo que veem pelos seus olhos, que é o movimento, que é o choro, que é a camiseta do Congresso lá, é só coisa dos olhos. Não é espiritual. E a liderança está aí, né? Seguindo aquilo que Jesus reprova, a liderança das igrejas está fazendo. Jesus queria que as pessoas não... É lógico que o milagre era um sinal para a pessoa pensar assim, olha, ele é alguém diferente. Mas o que Cristo estava preocupado e querendo é que as pessoas ouvissem a sua palavra, o ensinamento de eternidade que ele tinha. E isso é que acontece hoje. As pessoas elas estão cegas e aceitam os banquetes que são feitos na base da carne para elas. Movimento de pular, de chorar, de cair no chão. Então, coisas que passam, que não mantém ninguém no caminho. Então, a liderança podre que existe faz isso. Ela oferece esses pratos, esses banquetes, e a multidão que segue agora, essa multidão aqui, vai aceitar e vai querer, mas não vai resistir muito tempo. Não vai chegar até o final da caminhada. Essa que é a questão. Segunda parte do estudo. Jesus desafia a fé dos discípulos. Primeiro, Jesus subiu ao monte.
Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, Nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Então, a questão de pregar sobre o monte era porque o monte ali era um local, né? O local onde a pessoa ficava mais elevada, onde todos podiam ver e ouvir bem, porque o som que sai da boca, o som que sai ali, ele fica sem barreiras, sem obstáculos, então todo mundo que está embaixo ouve perfeitamente. E também para se cumprir as profecias do Antigo Testamento, que falaria que Jesus, o Messias, viria, né, pregando em cima do monte. Então, isso é para se cumprir e para facilitar a pregação. E também mostra aqui que todo o agir de Jesus envolvia um ensinamento para a pessoa aprender. Por isso são chamados discípulos, aqueles que seguem a Jesus, porque é aquele que fica aprendendo com ele. Segundo ponto, o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir ao seu discípulo uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Aqui, o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava, sim, a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Porque quando ele pergunta assim, a Filipe assim, onde compraremos pão para que estes comam? Então ele mostra que não tinha condição, humanamente as pessoas ali não tinham condição de alimentar tanta gente. Para mostrar que existem situações só Deus que pode entrar em ação. As coisas que estão ao nosso alcance, a gente corre atrás, debaixo da bênção de Deus. Mas aquilo que não está, é entregue na mão de Deus, porque é Ele que vai dar a resposta sobre aquele problema. Terceiro ponto, uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixinhos, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou o milagre da multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim, todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Terceira parte do estudo. Jesus, o pão que desceu do céu. Primeiro, qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que já havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22 e João 6:24. Ao encontrá-lo, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Aqui tinha algo pior ainda, naquela multidão, que eles não estavam buscando Jesus e nem impactados pelo milagre. Porque o objetivo do milagre era esse, era impactar para a pessoa buscar, ir atrás e falar, essa pessoa é diferente, esse é um enviado de Deus, então eu vou atrás. Não, eles não foram por causa do sinal, nem por causa do sinal da maravilha. Eles foram porque eles queriam a comida em si mesmo. Eles queriam a comida em si. Nem um milagre, nem a curiosidade, um fascínio pelo milagre havia no coração daquelas pessoas. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida
que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Então, eles nem pelo milagre eles estavam interessados, mas sim só pela comida mesmo. Então, muito menos por entender a mensagem por trás daquilo ali que Jesus estava transmitindo, que era mostrar que ele realmente era o pão espiritual que desceu do céu para saciar a fome eterna daquelas pessoas. 2. O pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: Eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Primeiro, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná, na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu. Ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar deste pão viverá para sempre. Então existe até uma conexão de Jesus com o maná do deserto, onde o povo de Israel recebia diariamente ali para se alimentar. Então aquilo era a figura do pão espiritual que é o Senhor Jesus para as nossas vidas, que é alimento que nos dá a esperança da vida eterna. 3. O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Conclusão. Nessa lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por consequente, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona a vida em abundância eternamente. Então essa é a questão, né? Não é que as pessoas não têm que se alimentar, é lógico que tem que se alimentar. Mas é alimentar, mas com a mente sabendo que não é aquele alimento ali que é a recompensa final da vida. Porque o alimento perece, a pessoa morre, se decompõe, mas é o alimento espiritual que está no céu, que é Jesus. Ele é o principal alimento, ele é a vida eterna. Então é ter essa consciência, não é viver apenas buscando o pão físico aqui, achando que se conseguir já está garantido as coisas. Não está garantido. O que garante a vida é o Senhor Jesus Cristo. Então este aqui foi o comentário da lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Então eu agradeço a você que até o final do vídeo acompanhou. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.